Você já ouviu falar de tabela pitagórica? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou explicar o que é uma tabela pitagórica, também conhecida como tábua de multiplicação. A tábua de multiplicação, também conhecida como tábua de Pitágoras ou tabela pitagórica, é um dispositivo usado para o ensino de tabuada por meio da multiplicação do valor de uma linha pelo valor de uma coluna. Esta tábua nada mais é do que uma tabela de dupla entrada que apresenta na primeira linha e na primeira coluna valores de 1 a 10, e no cruzamento de cada linha com cada coluna o resultado de uma multiplicação. A ideia desta tábua é identificar relações entre as tabuadas para que facilite o raciocínio em situações que envolvam cálculo. Por meio deste dispositivo, também é possível verificar e compreender propriedades como associativa, distributiva e associativa. O preenchimento da tábua de Pitágoras, ela pode ser feito tanto na vertical quanto na horizontal. Neste vídeo, eu vou utilizar o preenchimento na vertical. Vamos começar o preenchimento da tábua pitagórica pela coluna do 1. Multiplicar um número por 1 é equivalente a multiplicar ele pelo elemento neutro. Elemento neutro não altera o resultado da multiplicação. Portanto, o resultado que vai na coluna do 1 é a repetição do elemento de cada linha. Em seguida, vamos preencher a coluna do 2. Ao preencher a coluna do 2, estamos fazendo a multiplicação do 2 por cada um dos valores das linhas. Ao multiplicar 2 por 1, estamos duplicando este valor, ou seja, fazendo a soma do número 1 com ele mesmo duas vezes. Ao multiplicar o 2 pela linha do 2, estamos duplicando o valor do 2, que é somar o número 2 com ele mesmo duas vezes. Portanto, é possível perceber que a coluna do 2 duplica todos os valores de cada uma das linhas. Também podemos perceber que o resultado desta coluna varia de 2 em 2, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Ao preencher a coluna do 3, estamos fazendo a multiplicação de cada um dos valores das linhas pelo valor 3. Multiplicar um número por 3 é equivalente a triplicar o seu valor, que equivale a somar o valor da linha com ele mesmo 3 vezes. Então, ao fazermos 3 vezes o 1, estamos pegando o número 1 e somando com ele mesmo 3 vezes. Ao fazermos 3 vezes o 2, estamos pegando o número 2 e somando com ele mesmo 3 vezes. Portanto, podemos entender que o padrão de comportamento da coluna do 3 é triplicar cada um dos valores da linha. Também podemos perceber que os resultados estão variando de 3 em 3, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Ao preencher a coluna do 4, podemos perceber que os valores equivalem a duplicar o resultado da coluna do 2, pois ao fazermos 4 vezes 1, que é 4, é a mesma coisa que fazermos 2 vezes 1, que é 2, e duplicar esse resultado, ou seja, 2 vezes 2, que é 4. Também podemos perceber que na coluna do 4, os valores estão variando de 4 em 4, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Ao preencher a coluna do 5, podemos perceber que os valores eles estão variando de 5 em 5 e que eles possuem uma terminação muito específica. Os valores alternam em terminações 0 e 5. Então, 5, 10, 15, 20. Então, ora terminam em 5, ora terminam em 0. Até aqui, podemos perceber que metade da tabela já foi preenchida. Agora, vamos preencher a última coluna, pois a coluna do 10 tem outra característica fácil de ser notada. Ao multiplicar um número por 10, é a mesma coisa que acrescentar um zero à direita a cada um dos valores das linhas. Então, quando fazemos 10 vezes 1, estamos pegando o número 1 e acrescentando um zero à sua direita. O 1 é elemento neutro da multiplicação, também não alteraria o resultado. 10 vezes 1 é o próprio 10. Mas ao fazermos 10 vezes 2, é o número 2 acrescido do zero à sua direita. Também podemos perceber que os resultados variam de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Outro padrão possível de ser notado é que o resultado da coluna do 10 é o dobro do resultado da coluna do 5. Então, ao fazermos 10 vezes 2 igual a 20, poderíamos fazer 5 vezes 2, que é 10, e duplicar esse resultado, pois 10 vezes 2 também é 20. Tendo a tabela sido preenchida até agora, nós conseguimos preencher metade da parte que ainda falta
somente utilizando valores que já constam nessa tabela. Para isso, nós vamos recorrer a uma propriedade chamada comutativa. Nesta propriedade, ela diz que numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu pegar o resultado de 5 vezes 6, é o mesmo resultado de 6 vezes 5. Portanto, ao observarmos a coluna do 6, podemos verificar que os resultados de 6 vezes 1 até 6 vezes 5 já se encontram nessa tabela, pois eles equivalem ao resultado de 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6, 4 vezes 6 e 5 vezes 6. A mesma coisa vai acontecer na coluna do 7, na coluna do 8 e na coluna do 9. Também é possível perceber que a última linha, que equivale à tabuada do 10, os 4 resultados faltantes também já se encontram na tabela, pois a coluna do 10 já foi preenchida. Então, o resultado de 6 vezes 10, 7 vezes 10, 8 vezes 10 e 9 vezes 10 equivale ao resultado de 10 vezes 6, 10 vezes 7, 10 vezes 8 e 10 vezes 9. A partir daqui, podemos perceber que temos alguns valores desconhecidos, mais precisamente 16 valores desconhecidos. Então, se precisamos decorar valores na tabuada, seriam 16 valores, pois todos os outros valores nós conseguimos obter a partir de raciocínios muito simples. O que podemos fazer agora para encontrar esses valores que são desconhecidos? Para que possamos encontrar os valores desconhecidos, precisamos antes relembrar as 3 propriedades que são possíveis de serem compreendidas a partir da tábua de Pitágoras. A primeira delas, que é a propriedade comutativa, nós já vimos vários exemplos aplicados no cálculo dessa tábua, como, por exemplo, no cálculo da coluna do 6, do 7, do 8 e do 9. Pois a propriedade comutativa nos diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ao fazermos 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, o resultado será o mesmo. Outra propriedade que nós já utilizamos no preenchimento da tabela até agora foi a propriedade associativa. Quando nós calculamos, por exemplo, a coluna do 10, entendendo que ela poderia ser o dobro da coluna do 5, ou então a coluna do 4, como podendo ser o dobro da coluna do 2, estávamos utilizando a propriedade associativa, pois essa propriedade diz que numa multiplicação com 3 ou mais fatores, nós podemos associar esses fatores na ordem que nos for conveniente, que não alterará o resultado. Portanto, quando nós temos 2 vezes o resultado de 2 vezes o 3, o que nós estamos fazendo é duplicar o resultado de 2 vezes o 3. Duplicar o resultado de 2 vezes o 3 nada mais é do que fazer 4 vezes o valor de 3. No segundo exemplo, temos 2 vezes o resultado de 4 vezes 3. Duplicar o resultado de 4 vezes o 3 é a mesma coisa que multiplicar o 3 por 8. Então, a tabuada do 8 acaba sendo o dobro da tabuada do 4. A partir daí, nós já conseguimos pensar em como preencher valores que estão faltando nessa tabela, como, por exemplo, a tabuada do 8. A outra propriedade que nós podemos usar na tabela de Pitágoras é a propriedade distributiva. A propriedade distributiva nos diz que nós podemos obter o resultado da multiplicação de um número como sendo a soma da multiplicação desse número por outros 2 valores. Vejamos alguns exemplos. Quando nós pensamos em 8 vezes o 3, e eu não sei o resultado da tabuada do 8, eu posso desmembrar isso em uma adição de outras 2 tabuadas. Se eu penso que 8 vezes o 3 está me dando a repetição do valor 3 como sendo ele se repetindo 8 vezes, eu posso desmembrar essa repetição em partes que eu conheço. Então, eu posso pensar em desmembrar essa repetição em 2 vezes e 6 vezes. Se eu souber a tabuada do 2 e se eu souber a tabuada do 6, eu consigo chegar na tabuada do 8. Então, 8 vezes 3 pode ser a mesma coisa que 2 vezes 3 mais 6 vezes o 3. No outro exemplo, eu posso pensar na tabuada do 7 vezes 6. Se eu não souber a tabuada do 7, eu posso desmembrar esse 7 em uma adição de outros 2 valores. Pois quando eu falo 7 vezes o 6, eu estou dizendo que o 6 ocorreu 7 vezes, ou se repetiu 7 vezes. Algo que se repete 7 vezes
eu posso desmembrar em repetições parciais, como, por exemplo, se repetir 3 vezes e depois se repetir 4 vezes. Com isso, eu preciso saber o resultado da tabuada do 3 e da tabuada do 4 para chegar no resultado da tabuada do 7. Então, ao fazer 7 vezes 6, eu posso pensar em 3 vezes 6 somado da tabuada de 4 vezes 6. E nós vamos utilizar bastante esse raciocínio para completar os valores que estão faltando nessa tabela. Usando essa propriedade, nós podemos voltar lá na tabela preenchida até metade dela e raciocinar em que momentos ela poderia ter sido aplicada. Vamos pensar na coluna do 5. A coluna do 5 poderia ter sido obtida como a soma da tabuada do 2 com a tabuada do 3, pois um número que está sendo multiplicado por 5, ele está se repetindo 5 vezes. Então, seria a mesma coisa que ele se repetir 2 vezes, mais se repetir 3 vezes. Então, observando aí, 5 vezes 1 seria a mesma coisa que 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. 2 mais 3 resultam em 5. Se eu pegar 5 vezes 3, que são 15, e eu pegar 2 vezes 3 mais 3 vezes 3, 6 com 9 também são 15. Poderia encontrar a tabuada do 5 ainda relacionando a coluna do 1 com a coluna do 4, pois se algo se repete 5 vezes, poderia ser a repetição uma vez mais a repetição 4 vezes. Pensando em 5 vezes 1, que é 5, seria equivalente a 1 vezes 1, que é 1, mais 4 vezes 1, que são 4. Agora, analisando a coluna do 6. Algo que se repete 6 vezes pode ser o resultado de algo que se repete 2 vezes com algo que se repete 4 vezes. Então, se nós analisarmos os resultados da coluna do 2 com a coluna do 4, ao somarmos esses resultados, obteremos exatamente os resultados da coluna do 6. Também podemos obter o resultado da coluna do 6 somando os resultados da coluna do 1 com a coluna do 5, pois repetir uma vez e depois repetir 5 vezes é equivalente a repetir 6 vezes. Também podemos pensar na tabuada do 6 como sendo o dobro da tabuada do 3, e isso seria agora a aplicação da propriedade associativa. Também poderíamos pensar em triplicar a coluna do 2, também uma aplicação da propriedade associativa para obter o resultado da tabuada do 6. Agora que nós já pudemos completar a coluna do 6, vamos utilizar novamente a propriedade comutativa para completar aqueles 16 valores faltantes. Então, dos 16 valores que nós tínhamos desconhecidos, agora nós já encontramos 6 destes valores, pois o 6 vezes 7, o 6 vezes 8 e o 6 vezes 9 e os seus resultados contrários, né, advindos da propriedade comutativa, que seriam o 7 vezes 6, o 8 vezes 6 e o 9 vezes 6, eles já foram encontrados. Agora nós temos aí 9 valores desconhecidos para serem encontrados ainda. Retomando o preenchimento da tabela, pensando agora na aplicação das propriedades, vamos analisar a coluna do 7. O 7, pensando na propriedade distributiva, ele poderia ser obtido como resultado da soma da coluna do 2 com a coluna do 5, pois a tabuada do 7 indica a repetição de um valor 7 vezes. Então, eu poderia desmembrar numa repetição 2 vezes, depois somado com a repetição 5 vezes. Também poderíamos pensar em obter o resultado da coluna do 7 somando os resultados da coluna do 3 com a coluna do 4. A partir disso, nós podemos voltar no preenchimento daqueles valores desconhecidos, pois agora, na coluna do 7, nós tínhamos dois valores ainda desconhecidos, que eram o 7 vezes 8 e o 7 vezes 9, e que agora nós já sabemos o resultado deles. Utilizando a propriedade comutativa, nós também sabemos o resultado de 8 vezes 7 e de 9 vezes 7. Então, dos 9 valores que nós tínhamos desconhecidos, agora temos apenas 4 valores para descobrir. Voltando à ideia da propriedade distributiva, vamos pensar em como encontrar os resultados da tabuada do 8. Sabemos que, pela propriedade distributiva, o 8 ele pode ser obtido como a soma dos resultados de duas outras tabuadas. Então, podemos pensar como sendo o resultado da coluna do 3 com a coluna do 5, pois algo que se repete 8 vezes pode ser ele repetido 3 vezes, somado com depois ele repetido 5 vezes.
Ou ainda, podemos pensar na propriedade associativa como sendo o dobro da tabuada do 4. Retornando ao preenchimento daqueles valores desconhecidos, nós agora sabemos o valor de 8 vezes 9 e, consequentemente, o valor de 9 vezes 8 pela propriedade comutativa. Dos 16 valores desconhecidos, agora nós temos apenas um único valor desconhecido para ser encontrado. Voltando então agora à coluna do 9 e pensando nas propriedades que podem ser utilizadas para encontrar o preenchimento desta coluna, nós podemos pensar na propriedade associativa novamente, pois a tabuada do 9 ela pode ser o triplo da tabuada do 3. Ou ainda, podemos pensar na propriedade distributiva como sendo a soma da coluna do 4 com a coluna do 5, pois algo que se repete 9 vezes pode ser a soma da repetição de 4 vezes com a repetição de 5 vezes. Ao fazer isso, encontramos o último valor que faltava, que era o valor de 9 vezes 9, completando os 16 valores desconhecidos. E esta é a tábua de Pitágoras completamente preenchida. Percebam que todos os exemplos que eu utilizei para preencher esta tabela, utilizando propriedades comutativa, associativa ou distributiva, eu sempre me pautei em metade da tabela preenchida, ou seja, do 1 até o 5. Poderia ter aplicado essas propriedades utilizando valores da coluna do 6 para cima, né, do 6 até o 10? Poderia. Eu poderia dizer que a tabuada do 7 poderia ser o resultado da tabuada do 6, mas a tabuada do 1, por exemplo. Mas por que eu não fiz isso? Porque a ideia seria utilizar tabuadas que são mais fáceis de serem raciocinadas para você explorar o resultado de tabuadas que são mais difíceis de serem memorizadas. Então, tabuadas do 1 ao 5 são muito mais fáceis de chegarem ao resultado do que tabuadas do 6 ao 9. Mas a tábua de Pitágoras não para por aí, ela ainda tem mais algumas propriedades. Ao analisar o seu preenchimento completo, é possível perceber que na diagonal desta tabela aparece um tipo de número que tem uma característica especial. São chamados de números quadrados perfeitos, que são números naturais que podem ser escritos como o quadrado de outro número ou ainda números naturais que possuem raiz quadrada exata. Por exemplo, o número 4. O 4 ele pode ser obtido como 2 ao quadrado, ou ainda raiz quadrada de 4 é 2. Né? Então, é um número natural que possui raiz quadrada exata. Outro exemplo seria o 36. 36 é o resultado de 6 ao quadrado, e a raiz quadrada do 36 seria o 6. Vejamos quais são esses valores, então, na tabela de Pitágoras. Na diagonal, nós temos aí os valores 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. 1 sendo 1 ao quadrado, 4 o resultado de 2 ao quadrado, 9 o resultado de 3 ao quadrado, 16 o resultado de 4 ao quadrado, 25 o resultado de 5 ao quadrado, 36 o resultado de 6 ao quadrado, 49 o resultado de 7 ao quadrado, 64 o resultado de 8 ao quadrado, 81 o resultado de 9 ao quadrado e 100 o resultado de 10 ao quadrado. Se vocês observarem, esses valores eles estão justamente no cruzamento da linha com a coluna que possuem valores iguais entre si. Também é possível perceber que os valores acima e abaixo desta diagonal, eles são simétricos. Nós podemos analisar que a primeira linha acima dessa diagonal e a primeira linha abaixo dessa diagonal, que estão marcadas por essa linha tracejada azul, elas possuem exatamente os mesmos valores. Elas são formadas dos valores na ordem da esquerda para a direita, pelos valores 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 e 90. Então, podemos perceber que ao pegar outra diagonal acima da linha principal e outra diagonal abaixo da linha principal, agora marcadas pelo tracejado em rosa, elas também vão possuir os mesmos valores. E ao fazer isso, até o final da tabela, em todas as diagonais que estão acima, em todas as diagonais que estão embaixo, nós vamos perceber que sempre elas serão formadas pelos mesmos valores. Espero que com esta aula você tenha conhecido a tabela de Pitágoras e entendido o seu funcionamento. Te espero no próximo vídeo.